Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral e esse daqui acho que é a primeira vez que eu gravo um vídeo no carro, sendo de pré-jogo, né, e não de pós-jogo. Mas como eu não tô em casa, esse aqui é o vídeo de pré-jogo de Flamengo e Fluminense, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019. Antes de mais nada, aperta o like, olha aí o esforço que eu tô fazendo pra gravar um vídeo aqui de pré-jogo desse Fla-Flu. E é claro, você tá vendo isso no dia do jogo. Sempre deixar aqui a informação, esse jogo passará no Premiere, não tenho certeza se ele passa no Sport TV também, mas caso passe no Sport TV, muito provavelmente não será pra cidade do Rio de Janeiro, porque esse é o costume, né? O Sport TV não transmite normalmente o jogo pra própria cidade do clube mandante. Então, você que tem Premiere, já garante no Premiere. Você que tá fora do Rio de Janeiro, dá uma testada ali no Sport TV pra ver se vai funcionar ou não. O jogo é no Maracanã, às 19 horas, o último jogo no Maracanã antes da Copa América de 2019. Bem, sobre o jogo, você tá vendo aí pelo título, né? E eu tô até muito em dúvida do que falar sobre esse jogo. Assim, é um jogo difícil. A gente, tirando o contexto de clássicos, tirando o contexto da rivalidade, enfim, né, de todo o fato positivo ali de ter saído do Fluminense uma gestão que a torcida não gostava. Então, tirando todos esses contextos, assim, se a gente botasse só o Fluminense contra um outro time com esse mesmo elenco do Flamengo, com essa mesma empolgação, já que o Flamengo vem de classificação contra o Corinthians no Maracanã na última terça-feira, enfim, eles vêm ali de vitória contra o Atlético Paranaense no último minuto, enfim, vem de toda uma empolgação, né, na semana anterior tinha ganho também no sábado do Fortaleza. Tirando todo esse contexto da rivalidade, a gente tem um jogo dificílimo, a gente tem um jogo contra outro time, só pra você ter ideia, casa de aposta, né, que pra quem não sabe é um ótimo termômetro do jogo, a casa de aposta paga 5 pra cada R$1 apostado no Fluminense. Ou seja, isso é uma cotação muito alta. Só pra você ter ideia, era o mesmo que ela pagava no jogo lá do Mineirão, entre Fluminense e Cruzeiro. Então, é uma cotação muito alta, ou seja, porque eles realmente não acreditam muito de que o Fluminense vá ganhar o Flamengo, né? Essa é a cotação para aposta de vitória apenas do Fluminense. Então, dentro disso, a gente pode colocar realmente de que a gente é um franco atirador nesse jogo. E não só por causa da questão de elenco, porque o elenco nosso já é esse desde o início do ano, assim, recebeu algumas outras peças, mas enfim, a gente sabe que o nível do nosso elenco já é esse mesmo, assim como o nível do Flamengo também já é outro patamar. Só que também por causa de quem chega pra esse jogo. O momento do Fluminense, eu diria que dentro de campo é até bom, no sentido de que a gente vem jogando muito bem, vem conseguindo ali nesse primeiro semestre, conseguindo mais do que a gente esperava. Eu te garanto, qualquer torcedor tricolor que você perguntasse dia 1º de janeiro, ele e falasse esse cenário que a gente tá agora, nesse exato momento, ele toparia fácil. Então, dentro disso, eu acredito que de resultados, enfim, de bola, a gente vem jogando bem, só que o problema é a quantidade de desfalques. A gente tem uns problemas sérios que eu vou falar daqui a pouco no Bola em Campo, e isso é o que mais me preocupa, porque o Flamengo sabe jogar no erro do adversário. Lembrando que Fluminense e Flamengo fizeram jogos muito parelhos até agora no ano. Se a gente lembrar, né, foi a semifinal da Taça Guanabara, aquele jogo que a gente venceu. O Fluminense, esse foi talvez o jogo que o Fluminense dominou a maior parte do tempo, e o Flamengo até teve algumas chances, mas o Fluminense venceu. Depois teve o jogo da última rodada da Taça Rio, que era o Fluminense com o time reserva. Foi talvez o maior domínio de um dos dois clubes, foi o primeiro tempo. O Flamengo dominou o Fluminense, saiu vencendo por 1-0, que foi pouco, chegou a abrir 3-0, depois o Fluminense diminuiu, acabou 3-2 com um jogo ali bem parelho. Depois teve a semifinal da própria Taça Rio, onde o Fluminense jogou, a minha visão, né, ele não jogou tão melhor, o jogo foi muito igual, mas o Fluminense se classificava até o último minuto quando o Léo Santos fez aquela besteira. Ou seja, mais um jogo muito igual. E aí veio a semifinal do próprio Campeonato Carioca, aí onde pra mim o Fluminense fez a sua pior partida, né? Fez o gol, sentou no resultado e acabou sendo premiado, né? Ou sendo recompensado depois dessa besteira que fez, tomando empate do Flamengo. Então, assim, 4 jogos onde foram 4 partidas, 2 derrotas do Fluminense, um empate e uma vitória do Fluminense. Então, e sendo que uma dessas derrotas foi praticamente um empate, considerando o erro absurdo na última... A vitória do Fluminense também foi no último lance, enfim, entenda, então, foram jogos muito disputados. Então,
eu não acredito e já fico imensamente feliz de que a gente não vai ver um jogo como a gente viu exatamente nessa mesma época no ano passado. Não sei se vocês lembram, Fluminense e Flamengo em Brasília, que até na época os dois estavam brigando lá em cima pela liderança, e a gente vê o quanto que aquela liderança era mentirosa naquele momento. Os clubes que o Fluminense tinha enfrentado, e a gente tomou um baile lá em Brasília, perdeu por 2-0, a Vinícius Júnior e Lucas Paquetá brincando com o time do Fluminense, e a gente viu o que aconteceu com aquele time depois também. Então, assim, nesse momento, é óbvio que a gente vê esse jogo como um dos mais difíceis desse primeiro semestre ali, principalmente no Campeonato Brasileiro. E é uma pena nesse momento que isso seja um jogo em casa do Fluminense, porque a gente vai lembrar disso. É um clássico, mas a gente joga fora um mando de campo, porque, por exemplo, a gente jogou na última rodada contra o Atlético Paranaense fora de casa e vai jogar com a Chapecoense fora de casa na próxima quinta, e contra o Flamengo hoje é um jogo de campo neutro, ou talvez até fora de casa, considerando que dos 30 mil ingressos ali vendidos, provavelmente uns 20, 22 mil são para torcedores do Flamengo. Então é a gente jogar fora um mando de campo, né, nesse caso, mas não tem muito o que fazer, né? Sobre bola em campo, como eu falei, a gente vem de uma série de desfalques, né? Se a gente pegar ali só na defesa, vamos lá, a gente tem Nino suspenso para essa rodada, Matheus Ferraz, Digão e Léo Santos machucados, ou seja, só aí são 4 desfalques, considerando que o quinto zagueiro ali também do elenco profissional, que poderia estar no banco, o Fluminense não conta com ele, no caso o Fernando Diniz não conta com ele, que é Paulo Ricardo, e aí quem falou, empresta, Paulo Ricardo tá emprestado pra gente, acho que até outubro, setembro desse ano, então não tem o que fazer, Paulo Ricardo tá fora dos planos, e aí o Fluminense tem 2 zagueiros, né, basicamente ali, que estão incorporados ao elenco principal, são eles Frazan, que com certeza será titular contra o Flamengo, um jogador que só jogou 2 partidas no ano, e mesmo assim nas 2 não atuou até o final, né, contra o Antofagasta e contra o Cruzeiro, e o outro é Luan, um garoto de 18 anos que acabou de subir do Sub-17, era Sub-17 até ano passado, subiu o profissional, nunca jogou nenhum jogo, e assim, talvez ele seja o outro zagueiro, ou então o Fernando Diniz opte por improvisar algum outro jogador, como ele já testou com o próprio Caio Henrique lá contra o Cruzeiro, virou zagueiro, já testou com o Yuri também. Eu, por exemplo, apostaria no Yuri, mas eu falo daqui a pouco na escalação. Mais desfalques, né, do Fluminense, considerando que Bruno Silva ainda tá fora e Ayrton são desfalques, eu não chamaria muito isso nesse momento de desfalques, não sei se Ayrton volta pra esse jogo, até porque uma coisa que me dificultou pra gravar esse pré-jogo aqui nesse sábado é que, além de eu estar fora de casa e não ter ali o meu roteiro e tal pra eu poder dar uma olhada, é que a cobertura da eleição, né, da votação pra presidente do Fluminense foi tão grande que a galera meio que esqueceu um pouco do treino. E aí foi mais difícil de achar algumas informações. Por exemplo, um outro desfalque que a gente terá ou não no ataque pode ser João Pedro. João Pedro estava gripado na sexta-feira e tudo ia resolver hoje e eu não consegui achar informação se ele joga ou não. Então eu vou trabalhar aqui com a possibilidade dele não jogar. Então a gente ainda vai lembrar que no ataque Johnny Gonzalez também está machucado, não joga, né? Só joga depois da Copa América. E isso vai dificultar aí para Fernando Diniz armar o time. Porque Fernando Diniz ali, o único que ele tem segurança de que tá tranquilo é o meio de campo dele com Alan, Daniel e Ganso, Alan, Ganso e Daniel. Então vou tentar escalar o time aqui. Ao que tudo indica, Agenor deve ser o titular mesmo, deve ser mantido, enfim, na quarta-feira eu até considero que ele falhou no primeiro gol, né, quando eu falei eu não tinha visto o gol perfeitamente ainda na análise lá dentro do estádio, mas agora já revi o gol, acho até que falhou, mas enfim, pegou pênalti, tá com moral, vai ser titular, algo que eu acho problemático em relação a bolas com os pés, né, não vejo ele como um goleiro sobrenatural com as bolas fazendo defesas, né, dentro das 3 traves ali, e com a bola nos pés deixa a desejar também, mas enfim, vamos pra escalação. Agenor no gol, na lateral direita Gilberto, na zaga Frazan, e aí eu colocaria dúvida entre Yuri e Luan. Eu acho que vai ficar aí entre um dos dois, e na lateral esquerda Caio Henrique. E vale um ponto sobre Caio Henrique, que, enfim, eu falo em outro dia da entrevista de Diniz, quem fica pedindo Caio Henrique de volante, não vai. Caio Henrique vai virar lateral esquerdo na posição dele oficial mesmo. Te garanto. No meio de campo, que já vem jogando com Alan, Daniel e Ganso, ou melhor, Alan, Ganso e Daniel, Ganso muito mais de segundo volante. E aí no ataque, assim, ele tem a certeza de que o Luciano vai jogar. E aí, assim, eu vou colocar Luciano aqui na posição que eu acredito que ele vai jogar, que é Luciano de centroavante, Brenner aberto e o Marcos Paulo, que tá de volta da seleção portuguesa, voltou antecipadamente, o Fluminense fez o pedido pra ele voltar, e eu acredito que Marcos Paulo vai entrar titular, né, até por todo esse esforço. Ele entre com Brenner, que na quarta-feira até jogou bem, mas estava sem confiança, entre com Brenner, Marcos Paulo
Paulo e Luciano de centroavante, que é uma posição que o Luciano fez muito pouco, na verdade, nesse ano, fez até mais no ano passado. Esse é um chute total, porque a quantidade de desfalques que o Fluminense tem chega até a ser difícil de fazer um prognóstico. Falando de arbitragem, o árbitro dessa partida é o Wagner Magalhães, se eu não me engano, não lembro, eu tô falando isso de cabeça, que agora eu não tenho como pesquisar, mas é o Wagner, não sei se é do Nascimento Magalhães, mas enfim, é Wagner Magalhães, que é um árbitro, que assim, ele ficou marcado no Fla-Flu lá de 2017, a final do Carioca, o jogo de volta, o Fluminense tava ganhando por 1-0, tava indo pros pênaltis, sai um gol do Flamengo e ele tá na frente do lance. O Hever vem correndo, acho que é Hever que vem correndo, empurra Henrique e dá a cabeçada, Cavalieri solta assim, né, falha, chamando pra frente, Guerreiro faz o gol de empate, isso aos 40 e tantos do segundo tempo, e é na frente dele e ele não dá a falta. E pra complementar, na hora que o Hever cabeceia e Cavalieri espalma, ele ainda faz assim com a mão, ó. Meio que poderia ser indicando comemoração, a galera acabou pegando essa peixe aí dele comemorar o gol do Flamengo. Ele disse depois que é uma mania que ele tem com um apito, enfim. Além dessa comemoração, né, que poderia ser, ainda teve o fato dele errar um lance na frente dele. O negócio foi aqui, ó, e ele não viu, né, Hever empurrando. De resto, das últimas arbitragens que ele tem feito, ele já apitou outros Fla-Flus, eu não vi outros problemas dele apitando, mas esse é o tipo de caso que poderia ser facilmente resolvido não colocando ele pra apitar. Tudo bem que ele é da Federação do Rio, então ele só apita Campeonato Carioca ou Clássicos, né? Ele não apita Fluminense e São Paulo, porque ele é da Federação do Rio, né? Enfim, isso não tira a isonomia do negócio. Só que podia ter evitado, né? Já que ele ficou marcado por esse negócio da comemoração ali, e por esse erro absurdo, podia ter evitado. Mas enfim, né? Não dá pra esperar muito de CBF. Bem, não se esquece, logo após o jogo, eu não vou assistir o jogo ao vivo. Então, mas logo vou tentar fazer o vídeo o mais rápido possível após o jogo. Então vem aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa a porcaria desse sineta aí, desse sininho, porque mesmo você ativando isso, talvez você não receba a notificação do vídeo. E claro, também vem aqui no card, agora eu tô gravando do celular, não sei de que lado é, no card pra assistir aí, já apareceu durante o negócio, pra você assistir grandes Fla-Flus inesquecíveis nessa década, um vídeo de listas que eu gravei nesse sábado, beleza? Saudações tricolores, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui esse vídeo, saudações tricolores e até a próxima, valeu! Cara, você já viu que aqui do lado tem dois vídeos que provavelmente você não viu? Esse daqui de cima é o envio mais recente que eu fiz, e esse daqui é um vídeo especial que o YouTube separou só pra você. Se você não é inscrito, olha aqui embaixo, aperta no botãozinho aí no escuro do Raiz Tricolor, se inscreve e me dá essa moral, beleza? Muito obrigado por ter assistido até o final e continue apoiando o Raiz Tricolor.